É assim, é um paradoxo muito grande, né? Aí você fala, a gente entra no âmbito do mal no mundo. Se quiser entrar, a gente pode entrar um pouco nisso. Vamos o pessoal entrar. fala assim, mas se Deus é bom, por que tem mal no mundo? Por que tem criança morrendo de câncer? Por que tem gente sofrendo assédio, abuso? Por que tem os piores... Gente passando fome. As piores depravações que você pode imaginar existem nesse mundo, se Deus é bom. Então vamos entrar um pouquinho nisso, que aí isso também já responde essa pergunta. Deus não é bom do ponto de vista humano, moral. Vamos lá. A gente vai entrar num papo teológico e eu acho que esse vai ser excelente para todo mundo entender essa questão dessa dualidade, né? Se Deus é Deus, por que existe um mal no mundo? Isso é uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro. O que é Deus? Como que você define Deus? Como eu defino Deus? No meu entendimento, o que eu consigo imaginar sobre a vida, Deus, eu não vejo Deus uma pessoa. Deus é uma força, é uma energia. Isso. É uma energia, é um poder que nós, seres humanos, não temos condições de saber, de entender. De entender. Ou seja, é algo transcendental. Sim. Né? Para Deus ser Deus, ele tem que ser infinito, concorda? Ele não pode ter nascido em nenhum momento ou vai morrer. Porque se ele pode vir a ser ou deixar de existir, ele já não é Deus. Ele tem um começo, meio e fim. Sim. Então ele é criatura, não é criador. Para Deus ser Deus, existe um princípio básico. Ele é infinito. O que é infinito? Aquilo que a gente não consegue conceber, que está além do tempo e além do espaço. Se Deus é infinito, se ele está além do tempo e do espaço, se ele é transcendente, ele não conhece nada além dele mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte, imagina, para isso ilustrar na cabeça das pessoas. Imagina o oceano. Tá. Imagina as ondas da superfície do oceano. Do ponto de vista de cada onda, vamos nos comparar com as ondas. Cada ondinha tem um tempo de vida, né? Perfeito. Então eu sou uma onda ali, eu falei assim, eu sou uma onda, eu já tenho 5 minutos de existência, daqui a pouco eu vou me quebrar naquelas pedras lá e vou deixar de existir. O Muca é outra onda. O Muca é uma ondinha com 2 minutos, nasceu há 2 minutos, ele ainda vai ter mais tempo que eu. Então, do ponto de vista da onda, das ondas do oceano, elas são separadas, elas têm um tempo de vida, elas têm uma história. Agora, e do ponto de vista do oceano, que é Deus? Existem as ondas? Por que não? Não existem as ondas. O oceano não vê a onda como algo separado dele. Vê como uma coisa só. Vê como uma coisa só. Então, do ponto de vista de Deus, que é infinito, não há bem e mal. Ele vê tudo como um todo, de uma forma holística que a gente não consegue enxergar, porque a gente está aprisionado pela mediocridade do tempo e do espaço, pela causa e pela consequência. Então, do nosso ponto de vista, como a gente não vê a tela, a pintura como um todo, a gente vê só uma partezinha, o meu eu separado tende a julgar aquele evento como bom ou como mal. Quer ver um exemplo? Se eu estivesse hoje lá em 1930, vamos supor, 1938, lá na Alemanha, aliás, da Áustria, e eu visse uma mulher tentando matar o filho dela num beco ali. Putz, vou salvar. Aquilo é uma situação do mal, é o maligno que tá agindo ali. Aí vem um cara e cochicha na minha orelha e fala assim, não, aquela criança ali é o Hitler, cara. Deixa acontecer que você vai salvar a humanidade de milhões de prejuízos. E aí? Um fato que aparentemente é ruim se torna bom só porque eu consegui olhar um pouco a mais da linha do tempo. Por a gente não enxergar esse todo universal, a gente isola o fato, fala, isso aqui é ruim. Como que Deus permite? Mas eu não sei toda a narrativa, até me arrepia. Eu não sei toda a história, eu não vejo como infinito. Do ponto de vista do oceano, as ondas são superficiais, elas são ele mesmo. Isso é não dualidade que a gente chama. Bem, um religioso que escuta um cara desse, ele só pode ser louco, seja ele cristão ou católico. Porque primeiro esse cara é um dos maiores satanistas do Brasil. E o satanismo é uma religião que foi criada ali por volta dos anos 60 por Anthony LaVey. E LaVey odiava os cristãos, porque LaVey os chamava os cristãos de hipócritas. E também LaVey não acreditava em Deus e nada disso daí que ele está falando. Mas eu olhando aqui o vídeo, vi que tinha muitos comentários de muitos religiosos ali dizendo que ele abriu a mente. Você abriu minha mente porque até então eu não sabia dessa informação. Por favor, pelo amor de Deus, não escute
nenhuma fonte que vem do mal. Toda fonte de informação maligna, ela é diabólica. Como disse Jesus, que da fonte que sai água suja, não pode sair água limpa. Essa é a mais pura verdade. Ele disse o seguinte, que o mal e o bem é uma coisa só. Quando ele fala sobre o oceano, ele diz que tem o mar, que é o oceano, e tem as ondas. E ele disse que o mar e as ondas é uma coisa só. É como se Deus fosse o mar e o mal fosse as ondas. Aí você me pergunta, se existe Deus e se Deus é conivente com o mal, por que existe a maldade na Terra? Porque o mal está espalhado pelo mundo? Isso é simples de responder. Em primeiro lugar, que o mal é produzido pelo homem. O homem produz o mal. Até então, a terra, as criaturas de Deus, que são os animais, entre outras, eram perfeitas. O homem deixou a maldade entrar na terra. Você escuta lá nos versículos bíblicos sobre a morte de Caim e Abel, e depois o segundo assassinato, que era Lameque. Lameque disse assim, escutai, ó mulheres de Lameque, pois tenho matado um homem por entrar em meu caminho e outro por pisar no meu calcanhar. A Lameque era da descendência de Caim. Ele era bisneto, se eu não me engano, de Caim. Bisneto ou neto de Caim. Então o homem está sempre praticando mal, sempre praticando tudo que não presta. Aí você me diz o seguinte, mas peraí, por que Deus não vai intervir? Por que Deus não impede? Por que Deus não impediu de nascer Hitler? Por que Deus não impediu de nascer Stanley, ou o comunismo, ou tudo que não presta? É simples. Porque Deus deixa as coisas agirem naturalmente. Foi o homem que permitiu que o Bigodinho chegasse ao poder. Foi o homem que impediu do comunismo chegasse ao poder, o comunismo russo, onde matou mais de 40 milhões de pessoas. O homem fez isso. E Deus deixa para mostrar para o homem o seguinte, olha só, existem dois caminhos. Tem um caminho do bem e tem um caminho do mal. Mas o homem está sempre trilhando pelo caminho errado. Como na política, Deus bota dois caminhos. Nós temos o caminho de esquerda e temos o caminho de direita. O caminho de esquerda leva ao comunismo. O comunismo leva à morte. O de direita leva ao capitalismo. O capitalismo leva à prosperidade. A gente tem dois países que mostram isso. A gente tem os Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, né? Você vê ali o capitalismo desde a sua inauguração, e você vê a esquerda, que é o comunismo na Rússia. Aquele tempo, hoje em dia não, mas naquela época era Joseph Stalin, aonde ele matava mais de 40 milhões de pessoas, aonde ele implantou o comunismo ali em Berlim, né? Berlim Oriental, e ali havia fome, havia miséria, havia sofrimento. E hoje o ser humano ainda continua escolhendo a esquerda. Deus mostra para o homem um caminho, mas para ele mostrar o caminho, ele tem que deixar exemplos. E os exemplos foram os homens maus. E uma outra coisa, o mal, ele não existe. O que existe é a ausência de Deus. É como a noite. A noite, ela não existe. Isso comprovado pela ciência. O que existe é a falta de luz. O frio também não existe, comprovado pela ciência. O que existe é a ausência do calor. Então o mal não existe. O que existe é a falta de Deus. Pela pessoa ter a falta de Deus, ela pratica o mal, ela pratica a destruição. Então não escute o que um satanista tem a dizer, porque são pessoas que não têm nada. Eles são vazios por dentro. Tanto que são vazios que seguem imagens, acreditam que o diabo e Deus são uma coisa só, são a mesma entidade, que trabalham junto em harmonia na balança social. Isso não existe. Complicado. Não acredite nesses falsos mensageiros, porque a função deles é destruir.
e é destruir a sua vida. Esse é mais um conselho do L'Ami du Peuple, amigo do povo. Que Deus abençoe a todos.